Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver a todos, que nos sintamos desde já conectados ao seu coração, ao seu pensamento, abrindo a nossa alma, tornando-a receptiva às lições, às reflexões que Jesus sempre semeia com abundância quando nos dispomos a meditar sobre a sua vida, as suas lições, como também dos seus continuadores fiéis. E gostaria, antes de tudo, de agradecer pelo convite, de estar aqui na região, na pessoa do Abucacis, pelo carinho, pelo acolhimento com que me receberam, também esta casa, Francisco de Assis. Já muito alegre por saber também da existência aqui de um estudo minucioso do Evangelho, que lá em Minas Gerais é tão caro a nós, o chamado, o famoso miudinho, que Jesus e os bons espíritos possam abençoar essa atividade, como todas as outras, todas com a sua importância e o seu valor inestimável no contexto de uma casa espírita, que é sempre uma família onde nos reunimos para aprender e nos instruir acerca da ciência da vida, ciência do infinito que o Espiritismo nos descortina. Então é para mim uma grande alegria, um prazer poder partilhar esses momentos com vocês na condição de um irmão, aprendiz como todos, que vem trazer pouco daquilo que tem podido extrair dos estudos em torno do Evangelho, em torno da codificação, em torno da obra desse ser tão querido a nós todos, que foi Francisco Cândido Xavier e segue sendo, e aquele que foi o seu orientador e que tem sido para nós, ao longo dos anos, um verdadeiro pai espiritual com quem tanto temos aprendido. Nos últimos anos, podemos dizer pessoalmente, é raro o dia em que não lemos ao menos uma de suas páginas ou um de seus textos como verdadeiras luzes que se acendem diariamente na nossa busca por crescer e aprender com Cristo. Então, quando nos foi proposto o tema para conversarmos um pouco acerca da trajetória desse Espírito que conhecemos por Emmanuel, ficamos felizes, ficamos, de certo modo, honrados por ter a oportunidade de fazer também com essa fala uma homenagem, um preito de gratidão a esse Espírito a quem tanto devemos, que foi o coordenador de toda a obra mediúnica do Chico, que nos legou tesouros espirituais que a gente vai demorar séculos realmente para entender a dimensão do que está em nossas mãos. O tamanho do tesouro que foi depositado nas mãos de nós espíritas, já nos dando de início uma reflexão do tamanho do nosso compromisso. Aqueles que muito receberam, certamente, a lei divina espera maior trabalho, maior comprometimento e maior entrega, a fim de que consigamos realmente compartilhar, seja pela divulgação, seja pelo estudo, mas sobretudo pela vivência, todo esse investimento que foi feito em nós. Então fazemos aqui dessa nossa reflexão um preito de gratidão a esse Espírito, sem qualquer espírito de adoração improfícua, sem qualquer espírito de louvor inconsciente, porque espíritos como ele já sabem ou já não buscam mais isso, querem sim que a partir de suas vidas possamos ganhar um pouco mais de força, de inspiração, de perseverança para fazer a parte que nos compete. E esse será o nosso intuito nessa noite. Refletir acerca da sua trajetória, das suas encarnações, não com aquele espírito de curiosidade, como muitas vezes se faz quando o tema é reencarnações ou vidas passadas, não com o intuito de adoração, como falei, mas com o intuito de aprendizado e de inspiração para que estejamos, cada um de nós, mais conscientes do dever que nos compete na realização cristã. Para que a gente passe também, como ele, a integrar essa grande família, ou essa grande caravana daqueles que já se dispõem a seguir ou a entregar o seu coração ao Cristo para o trabalho que nos compete. Então esse será o nosso intuito, o nosso enfoque nessa noite. Vamos fazer aí uma jornada histórica por alguns dos relatos das vidas conhecidas desse Espírito, que teve essa coragem e essa humildade de partilhá-las conosco, mostrando as suas quedas, mostrando as suas falhas, enfim, abrindo o seu coração para que a gente pudesse aprender com os seus deslizes, mas também com os seus acertos. Só isso já seria uma grande lição de humildade para todos nós.
Mas enfim, vamos fazer esse tour falando brevemente de algumas das muitas vidas que sabemos dele por várias referências. Vamos citar aqui uma ou outra referência, mas vamos nos focar principalmente em 2 pontos marcantes dessa trajetória. Porque assim como a nossa vida aqui enquanto encarnados, ela tem também os seus pontos marcantes, momentos de grande crescimento, momentos de guinada espiritual na nossa caminhada aqui enquanto encarnados, assim também é na trajetória do Espírito. Às vezes vamos caminhando ali, passando encarnações, até que chega um momento em que temos uma encarnação chave, uma encarnação que é um marco, uma referência, que realmente dali por diante nós entramos como que num novo patamar de entendimento da vida, dos nossos deveres e dos nossos compromissos. Não é diferente com Emmanuel, não é diferente conosco. Há tempos, há momentos, há circunstâncias que marcam realmente a nossa trajetória. E nessa trajetória de Emmanuel veremos basicamente 2 pontos-chave, ou 2 dessas encarnações que foram realmente referenciais para a sua jornada e que nós vamos buscar então aprender com essas encarnações, o acontecimento que as envolveu, as consequências que dali nasceram. Nós vamos tentar extrair algumas lições para a nossa própria caminhada. Lembrando sempre, o nosso objetivo é, como ele tem feito ou se esforçado por fazer, entregar o nosso coração ao trabalho com Cristo que nos compete. Então, assim, uma das primeiras encarnações de Emmanuel, da qual nós temos notícia, isso está num livro muito interessante, de um grande espírita mineiro, que foi muito amigo do Chico, contemporâneo do Chico, e que em algumas dessas revelações, daqueles amigos ali mais próximos, principalmente da época de Pedro Leopoldo, veio a abrir, detalhes dessas encarnações mais antigas que temos notícias. Muito do que a gente vai tirar aqui ou falar aqui está num livro muito interessante, que é um livro de relatos do nosso querido e saudoso Arnaldo Rocha, aquele que foi um grande amigo e segue sendo um grande amigo do Chico, que nesta última encarnação foi o marido ou o esposo de Meimei, da nossa querida Irma de Castro, e que, após algum tempo, veio trazer algumas dessas considerações, algumas dessas reflexões, para que a gente pudesse também meditar acerca da trajetória desses espíritos ou dessa família espiritual que vem caminhando junto há muito tempo. Então, muito está nesse livro chamado Chico, Diálogos e Recordações, um livro que foi lançado primeiramente pela União Espírita Mineira. O prefácio, inclusive, é do nosso também querido Honório Onofre de Abreu, ex-presidente da União Espírita Mineira. E esse livro foi recentemente reeditado agora pelo Clarim de Matão, terra também querida, muito próxima a São Carlos, onde ali laborou um grande apóstolo do Espiritismo no Brasil, Caibar Schutel, aquele que abriu, vamos dizer assim, as portas, os caminhos, a seara da divulgação espírita a nível nacional. Esse livro, então, foi reeditado agora pelo Clarim, e muitas dessas informações acerca das encarnações de Emmanuel ali estarão, como outras estarão de revelações, por exemplo, de Clóvis Tavares, nos também muito interessantes livros que ele lançou, 30 anos com Chico Xavier e Amor e Sabedoria de Emmanuel. Mas essa primeira encarnação de que temos notícia de Emmanuel, ela está num livro também muito interessante chamado Semíramis, que é do espírita chamado Camilo Rodrigues Chaves. Foi senador em Minas Gerais, um grande espírita, é muito amigo do Chico. Segundo o Divaldo mesmo nos fala, seria a encarnação de Nabucodonosor, aquele mesmo personagem bastante conhecido dos livros de história e da própria Bíblia. Mas ele conta nessa história uma encarnação que tiveram no Egito Antigo, em que ali estavam Chico e outros companheiros, Arnaldo Rocha, e um deles, nosso querido Emmanuel, que havia sido ali por volta do século IX a.C., um sacerdote num templo egípcio chamado Simas. Então, quem quiser conhecer mais acerca dessa história, é uma história muito bonita, que marca aí o início dessa trajetória, dessa família espiritual. Recomendo a leitura. É um livro difícil de ser encontrado hoje, mas vale a pena, provavelmente em sebo vocês deverão encontrá-lo, chamado Semíramis.
Lembrando que Semíramis era o nome de uma das personagens, que inclusive era um espírito muito adiantado e que foi uma grande benfeitora daquele grupamento espiritual. Depois o tempo passa, há alguns relatos, mas com fontes escassas, de que talvez Emmanuel teria tido uma encarnação na Grécia, em Atenas, por volta do século VI, em Delfos, mas são fontes escassas, enfim. Vamos à próxima que sabemos mesmo ter existido, e ele mesmo é quem nos revela, uma encarnação anterior à sua encarnação como Públio Lentulus, que está narrado no livro há 2000 anos, em que ele teria sido antecedente mesmo daquele que viria a ser depois Públio Lentulus Cornelius, né, que é o Públio Lentulus Sura, que foi um espírito que participou, esteve intimamente envolvido ali com a conspiração de Catilina e justamente por isso acabou encontrando o seu fim, condenado à morte por conta da conspiração da qual participou. Um espírito ainda muito orgulhoso, como ele mesmo faz questão de frisar, um espírito ainda com muitos equívocos, com muitos pontos a lapidar, e inclusive muito do que ele vivencia na encarnação seguinte é decorrente das experiências e das escolhas por ele adotadas na encarnação anterior. Então é uma encarnação ali bem próxima da época do Cristo, por volta do ano 60 antes de Cristo. Ele vai desencarnar no ano 63 antes de Cristo. Então, primeiro século, segundo século antes de Cristo. E aí a gente chega então à encarnação por nós mais conhecida talvez, Públio Lentulus Cornelius, o grande senador romano. E aqui, de fato, a gente vai ter, como falei, aquele grande primeiro ponto de referência. Aqui a gente vai ver a primeira grande guinada na vida desse espírito, que marcou não só a sua vida, mas a vida de todos nós, né? Porque é bonito ver isso também. O bonito da lei divina é ver como que a transformação de um coração repercute com o passar do tempo, dos séculos, repercute em muitas e muitas outras vidas, ou seja, o poder transformador, o poder irradiador de uma vida que vai se transformando paulatinamente. É muito bonito de se ver como que a lei divina estabelece as coisas de modo que essa lei de solidariedade, essa lei de auxílio mútuo, essa lei de inspiração vigore nos mínimos detalhes. E ali a gente vê então esse primeiro ponto de inflexão que, vejamos nós, mal sabíamos estaria tão relacionado com o que hoje nós fazemos aqui. Estaria tão relacionado com a história do movimento espírita em nosso país. Começava lá atrás essa história. Começava 2000 anos atrás o lançamento de uma semente cujos frutos abundantes hoje nós aqui provamos. Hoje nós aqui saboreamos. Veja que perfeição e que beleza da lei divina. Desconstruindo aquela ideia que muitas vezes temos da nossa impossibilidade, da nossa pequenez, da nossa incapacidade de servir. Não por acaso Jesus escolhe, quando fala do reino de Deus, para simbolizá-lo, escolhe ele, na maioria das vezes, coisas pequeninas, para ressaltar justamente esse poder de crescimento, esse poder de sugestionamento, esse poder de inspiração e estímulo que o reino de Deus tem, a construção do reino de Deus em nós. Por isso Jesus escolhe o símbolo da semente de mostarda, por isso Jesus escolhe o símbolo do fermento. Você precisa de pouco fermento para levedar uma massa toda. Por isso Jesus escolhe o símbolo de uma pérola. Por isso Jesus escolhe esses símbolos pequeninos, como a nos dizer, não te importe agora o tamanho da sua ação. Pense antes na qualidade da sua ação. Porque sendo ela de qualidade boa, estando ela vinculada ou harmonizada com a lei do amor e do bem, é da própria lei que ela se multiplique no passar do tempo. Como a multiplicação dos pães, renovando o nosso olhar para as nossas possibilidades de serviço, seja onde for. Estejamos plantados onde for por Deus, ali é a nossa proposta de atuação. Por mais pareça aos olhos do mundo, não aos olhos do Espírito, que aquela tarefa seja singela ou pequenina, sabemos nós efetivamente quanto ela haverá de produzir no transcurso dos séculos. Então a gente vai já meditando nessa beleza da lei que há 2000 anos atrás semeava algo para colher hoje em abundância e para semear, claro, em muitos outros corações, sementes que certamente mais adiante, 2000 anos à frente, quiçá,
estarão incentivando, estimulando outros e outros milhares e milhares de corações. Então essa sua encarnação, digamos, é o primeiro ponto de guinada, a primeira referencial. E é justamente isso que ele ouve de Jesus no encontro que tem com ele. Imaginemos só, aquele encontro que o marcou para todo sempre, que o fazia, inclusive, mesmo passados ou transcorridos 2000 anos, continuar se apresentando com aquela personalidade. Mostrava-se ele espiritualmente como o senador de há 2000 anos. Por quê? Para cultivar o velho orgulho, a velha vaidade? Então não. Mostrava-se ele como senador para gravar definitivamente na sua mente a oportunidade que ele teve, aquele encontro com Cristo, e como que naquele momento ele ainda resistiu um pouco ao toque, ao convite amoroso do Divino Mestre. Então temos ali a figura de um senador orgulhoso ainda, vaidoso, já criando pontes com a nossa condição. Nós que ainda temos em nossos corações esse orgulho, essa vaidade, muitas vezes disfarçados, muitas vezes encobertos por nós mesmos, mas a ideia é que façamos esse vínculo do personagem da sua vida com a nossa própria. Como fazemos quando estudamos o Evangelho? O Evangelho ganha vida e faz sentido na nossa vida quando? Quando nos identificamos com os personagens que ali estão, com os seus problemas, com os seus vícios, com as suas teimosias, com a sua rebeldia. E é isso que aqui buscamos fazer. Quanto daquele senador vive em nós, para que o nosso encontro com Jesus possa efetivamente, digamos, seguir aquele padrão, para que a gente se abra realmente àquele encontro que ele teve naquele momento. Então, embora resistisse a encontrar a Jesus, mesmo após o pedido da sua amada esposa, da sua querida benfeitora Lívia, caminhava ele às margens daquele bonito Tiberíades, quando então Jesus vem ao seu encontro. E imaginemos essa cena, imaginemos esse encontro. Meditando, é claro, não no encontro dos dois corpos, meditando no encontro de alma a alma. Porque esse é o tipo de encontro que a gente realmente precisa ter com Cristo. Porque às vezes nós vivemos assim numa espécie de saudosismo ou lamentação, mas eu queria ter visto Jesus de frente também. Eu queria ter vivido naquele tempo também, para ter visto o Mestre. Claro que seria fantástico, mas será que é realmente isso o que importa? Será que realmente é esse o encontro que faz a diferença na nossa vida? Ou será que Jesus está mesmo distante de nós, como muitas vezes pensamos? Será que esse encontro assim é tão impossível como nós vislumbramos? E a gente vai vendo que o encontro ou o toque do Cristo que realmente nós precisamos buscar e nos abrir para, não é esse encontro que corpo a corpo nós vimos lá atrás. É um encontro interno. É uma postura de alma ou de abertura da nossa alma para que, enfim, Jesus possa adentrar o nosso mundo íntimo e aqui fazer o trabalho multissecular da nossa renovação e da nossa redenção. Me recordo da frase do próprio Jesus, através da psicografia do evangelista João, que está grafada no Apocalipse, no capítulo 3, quando Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Lembrando que cear ou partilhar a refeição, naquela tradição, naquele contexto literário e cultural, era um símbolo de comunhão, de integração, de conexão profunda. Jesus, portanto, nos diz que segue batendo à porta de cada coração, de cada um dos corações que aqui estão. E o grande encontro que precisamos buscar, mais do que um encontro que fere os sentidos físicos, é um encontro ou toque de almas. Porque o seu Espírito segue tão presente na Terra como esteve há 2000 anos atrás. Com a diferença apenas de não estar com um corpo físico, mas a sua presença é a mesma para aqueles que se abrem para senti-la. Para aqueles que se abrem para sentir o seu toque, como no caso daquela mulher hemorroíça também. Jesus, em meio à multidão que o espremia e o comprimia,
de repente para e diz: alguém me tocou. Pedro, então, sem entender o que acontecia, mas Senhor, você está no meio da multidão, está todo mundo te espremendo e te tocando. Jesus diz: não, toque mesmo, eu só senti um até agora. No meio daquela multidão, apenas uma alma estava realmente com a disposição e a abertura para recolher do Cristo a força para fazer a transformação que lhe competia. Por isso ele diz: de mim saiu virtude. Porque é como se fosse, fazendo uma analogia com a engenharia elétrica, é como se fosse mesmo uma diferença de potencial. Quando existe essa diferença de potencial favorável, é da própria lei, que a energia ou as bênçãos divinas do Cristo fluam através de nós, fortalecendo-nos, inspirando-nos, enriquecendo-nos a alma para o trabalho que nos compete. Mas na maioria das vezes, estamos na posição de isolantes elétricos, fechados no orgulho, cristalizados no egoísmo, pensando apenas em nossos próprios interesses. Então, estamos próximos de Jesus, frequentamos casas religiosas cristãs, conhecemos as suas lições, estamos próximos, convivendo com Ele, mas não o tocando. Não tocando, na mesma condição daquela turba. Porque ali está a distinção. Quem permanece na condição ainda da multidão, que busca o Cristo para atender os seus interesses, e quem já despertou para buscar o Cristo, para atender os interesses divinos. É a transição multidão-discípulo. É quando nós realmente nos abrimos ao toque. Esse, portanto, é o encontro que todos nós buscamos. Emmanuel, na época, Públio Lentulus, vê aquele Cristo, mas ainda encontrava-se de alma, de certo modo, cerrada ao toque de Jesus. Mas Jesus o alerta. Frente a frente com aquele senador poderoso, estava ali um simples galileu. Mas tal era a autoridade que vibrava ou irradiava daquele ser, que aquele senador logo se vê de joelhos. Chega ele a pensar quem era aquele galileu para lhe falar de humildade, a ele, um senador romano, representante do mais poderoso de todos os impérios. Quem era aquele jovem, galileu, miserável, para lhe falar com aquela autoridade? Mas logo Jesus capta o seu pensamento e lhe diz em lições imortais: todas essas magnificências dos seus Césares são bem efêmeras, são bem miseráveis. Um dia tudo isso, senador, será pó e cinza. Porque só uma lei existe e subsistirá a todas as inquietações humanas: a lei de amor instituída pelo meu Pai. Vossas leis iníquas serão tragadas pelo tempo. Vossas ciências serão transformadas por obreiros mais dignos do progresso. E no mais, o que permanece, aquilo que o tempo respeita, é só aquilo que ele ajudou a construir com amor. Repense, portanto, senador, o que tens valorizado? Quais os valores maiores da vida? E então diz para ele: depois de longos anos de desvio do bom caminho, isso está lá no capítulo 5 da primeira parte, o encontro com o Messias. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras agora um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Olha que definição interessante de Jesus, como falávamos, um ponto de referência. Como a dizer assim, existem circunstâncias várias, mas existem aquelas que são especiais. Aquelas que só se repetem em determinados ciclos, e daí a importância de estarmos atentos, vigilantes em nossa vida, para que não as percamos. Me recorda aqui aquela fala de Jesus, várias parábolas ou várias falas que ele tem nesse sentido da vigilância. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, quando ele diz: vigiai, estejais atentos, porque não sabeis a hora em que o Senhor virá, em que o Filho do Homem virá. Para que não aconteça que quando ele vier, estejam dormindo, ele entra e fecha a porta. A porta se fecha e só se abrirá, sabe-se lá quando, numa próxima oportunidade, num outro ciclo, mas aquela oportunidade se perdeu. Porque existe no texto bíblico, desde o Antigo Testamento, como nós vemos lá em Eclesiastes,
há tempo para isso, há tempo para aquilo outro, há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Então existe ao longo de todo o texto e a tradição bíblica, e mesmo na tradição helênica dos filósofos gregos, dois conceitos principais de tempo, que se diferenciam um do outro. Um é o tempo contínuo, o tempo quantitativo, esse tempo que nós contamos, que era representado na mitologia grega pelo deus Cronos, daí as palavras cronômetro, cronologicamente. Então é aquele deus do correr do tempo, que inclusive tinha uma representação muito interessante na mitologia grega. Como Cronos era representado, ou como ele era pintado, apresentado pelas artes. Era apresentado como um pai que devorava seus próprios filhos. Se vocês verem as pinturas de Cronos, por exemplo, Goiás, vocês verão cenas fortes. Por quê? Era a representação da dificuldade da criatura humana em lidar com esse tempo que parecia devorar tudo que lhe era caro, tudo que lhe era precioso. Então o tempo era visto como esse carrasco que consome aquilo mesmo que ele gerou. Mas é claro, consome aquilo que é transitório, aquilo que está no domínio do tempo, não aquilo que é feito no plano da eternidade, não aquilo que tem ou recebe o selo do amor que confere eternidade àquilo que fazemos, como também diria Alta de Souza. Mas existia uma outra representação de tempo, não esse contínuo, que era o chamado Kairos, que era um tempo qualitativo, que tinha uma qualidade, uma característica específica. Há até um livro conhecido, Padre Marcelo Rossi, chamado Kairos, o Tempo de Deus. Ele era exatamente chamado Tempo de Deus porque ele era esse tempo da oportunidade, do momento, de uma oportunidade ímpar para a evolução de um espírito que, se ele estiver atento, saberá aproveitar e crescer com ela. Como Kairos era representado? Uma representação até cômica. Ele era representado como um jovem muito veloz que andava nu e tinha uma grande franja, mas a franja só na parte da frente, atrás ele não tinha cabelo. O que eles queriam representar com isso? Que você tinha que estar muito atento para quando ele passasse você segurá-lo pela frente, porque uma vez passado você não mais segurava. Não tinha roupa, não tinha nem cabelo para você pegar. Então assim ele era representado, o tempo Kairos, porque é aquele momento da oportunidade, o ponto de referência para o qual precisamos estar muito atentos. E é o que Jesus complementa dizendo para ele: está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou apenas daqui a alguns milênios. Veja, Jesus está falando dessa oportunidade, convidando a ele e também nos dando de tabela uma grande lição, para que cada um de nós esteja no dia a dia mais atento às oportunidades, mais conectado com a espiritualidade, com a inspiração superior, para que aprendamos a enxergá-las quando surgem, para que aprendamos a acolhê-las. O momento adequado de falar aquela palavra que, passado o tempo, se perde o timing de falar aquilo e as coisas vão ficando mais difíceis, a distância vai ficando maior. A gente precisa aprender melhor a importância e o valor, gente, de um momento. Dizendo para ele e para todos nós: soa neste momento para o teu espírito um minuto glorioso. Um minuto glorioso. Porque um minuto, gente, pode ser o definidor de séculos, tanto de ascensão como de queda. Em um minuto você pode ter um ato impensado que irá comprometer a sua jornada espiritual por séculos. Como diz André Luiz em Nosso Lar, quantos séculos para resgatar alguns instantes? O valor dos minutos, para o qual estamos tão adormecidos nessa era frenética, nessa era veloz. A gente perdeu a capacidade de lidar harmoniosamente com o tempo, com os processos, com o valor dos minutos. Senão a gente converte minutos apenas na busca dos interesses materiais. Tempo é dinheiro e a gente vai gastando todo esse tempo nessas buscas insanas que nos tiram a saúde, que nos desequilibram e que nos desviam o foco do verdadeiro motivo de aqui estarmos, da verdadeira brevidade da vida e a importância, a premência de aproveitarmos os minutos na construção, na edificação do nosso espírito imortal.
Então por isso Jesus diz assim para ele: soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso. Mas Jesus acrescenta: se conseguires usar a tua liberdade para que ele seja doravante em teu coração um cântico de amor, humildade e fé, na hora indeterminada da redenção dentro da eternidade. Veja como Jesus trabalha com o tempo. Um minuto glorioso na hora indeterminada da redenção dentro da eternidade. Convidando-nos a pensar melhor como nós temos aproveitado o tempo para semear na eternidade. Porque o tempo é campo, onde, quando fazemos com amor qualquer ação que seja, semeamos para a eternidade. O que aqui fazemos ecoa a eternidade afora, mas como temos aproveitado os minutos e as circunstâncias para fazê-lo? É o que Jesus está dizendo para ele. Me recorda aqui de uma frase que eu gosto muito de Guimarães Rosa, em que ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa com as suas palavras, o seu jeito muito peculiar de dizer. Pessoalmente, penso que chega sempre um momento na vida da gente em que o maior dever seja lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Isso o fazemos, como disse Jesus a ele, se usarmos a nossa liberdade, as nossas escolhas para investir na construção de algo que seja perene. E isso só o fazemos com amor. Só o amor é uma força ou energia capaz de sustentar algo a eternidade afora. Só o que é feito no bem subsiste ao tempo e à ação do tempo. Então já temos aqui uma lição fundamental. Mas Jesus acrescenta também a ele e a todos nós. Porque ninguém poderá obrar contra a sua própria consciência se escolheres adiar indeterminadamente esse minuto precioso. Então, por mais que Ele nos ame, por mais que os nossos benfeitores que há séculos trabalham por nós nos amem, essa é uma escolha que nos compete. Cria Jesus, através dos seus mensageiros, a circunstância, a oportunidade, mas aí é da liberdade de cada um de nós aproveitar ou postergar essa entrega efetiva do nosso coração ao trabalho com Cristo. Como falei, Emmanuel resistiu ali. Resistiu naquele momento, mas ao longo mesmo daquela encarnação, já colhendo os frutos dolorosos de escolhas que teve naquela encarnação e encarnações pretéritas, começa ele a modificar o seu roteiro. Mas aquele minuto glorioso da entrega efetiva ao Cristo só viria bem mais tarde, como a gente vai ver na própria fala dele, em algumas mensagens. Então ele já passa por grandes lutas naquela encarnação, já se converte ao cristianismo e desencarna já como um cristão, arrependido. Chega no mundo espiritual, esperando ver aquela que passou a ser então a sua heroína, o seu referencial, que era Lívia. Não a vê. E ouve do amigo Flamínio Severo dizendo: eu sei que você queria vê-la, mas é que nós somos espíritos ainda muito apegados à materialidade e nossos olhos não conseguem vê-la. Mas saiba que ela está ao seu lado, vibrando por ti. Mas quanto a nós, meu amigo, nós temos séculos pela frente de muito trabalho e de muitos sofrimentos até a redenção. E ali, naquele momento, ajoelha-se Públio Lentulus e volta-se em prece ao Cordeiro de Deus. Diz ele: na soledade da sua alma intimorata e intrépida, mostra ele, apresenta ele o seu sincero arrependimento ao Cordeiro de Deus, as suas esperanças quanto ao porvir e as suas promessas de fé e de trabalho para os séculos por vindouros. Então ali a gente tem a primeira guinada na história desse Espírito. Abre-se minimamente ao trabalho com Cristo, mas a entrega efetiva, em sentido mais profundo, seria adiada por mais tempo. Aquele minuto radioso de entrega, como a sua companheira já havia tido quando entregou-se em martírio no circo, ele teria só mais adiante, alguns séculos depois. Mas enfim, a sua trajetória prossegue. Encarna-se ele então novamente, 50 anos depois,
temos a bonita obra, a continuação, em que muitos espíritos que estavam há 2000 anos ali aparecem, e ele volta no século II como o escravo Nestório, nascido em Éfeso, judeu de origem, e que havia sido cristão desde a infância. Uma vida em que a gente ainda vê traços ali do senador, já ainda vemos algumas das características do senador, mas já vemos grandes mudanças, grandes transformações. Desencarna ele, inclusive, como mártir cristão, já demonstrando um passo dado na senda do progresso, já uma transformação, para que a gente veja o quanto, em termos de mudança, de uma encarnação para outra, a gente já pode identificar quando um coração realmente se abre à mensagem renovadora de Jesus. Seguem as encarnações e volta ele no século III, agora narrado no livro Ave Cristo. Ele era Basílio, nascido no Chipre, filho de escravos, mas liberto. Teve esposa e filha, mas que logo morreram. Depois ele adota uma criancinha. E ali ele também participa de toda aquela comunidade cristã primitiva na cidade de Lyon, uma cidade importantíssima para o cristianismo e também para nós espíritas, uma cidade fundamental, uma cidade onde se respirava a fé cristã. Kardec, ao ir a Lyon, por exemplo, na viagem espírita, como está lá narrado, fica impressionado com o movimento espírita ali, e os espíritos dizem para ele: por que se impressiona? A fé aqui é viva. Lyon é a cidade dos mártires. Se Paris é o cérebro, Lyon é o coração do espiritismo. Então nasce ele ali em Lyon, convive com a comunidade de Irineu, com a comunidade bastante marcante do cristianismo, e novamente desencarna martirizado por amor ao Cristo. Segue a trajetória e alguns relatos nos dizem que ele teve uma encarnação no século IV. Essa reencarnação nós não sabemos muito ao certo quem ele foi, qual personagem foi, mas sabemos que ela está relatada num outro livro muito belo, editado também pelo Clarim de Matão, por um dos grandes continuadores do trabalho de Queibachuto lá, Wallace Leal, chamado Esquina de Pedra, que conta a história de cristãos ali na região da Capadócia, justamente na esquina de pedra do cristianismo, quando o cristianismo deixa de ser o cristianismo puro e começa a se vincular aos interesses terrenos. Uma história belíssima. E um dos personagens, não sabemos qual lá está, é Emmanuel também, né? O Wallace afirma isso, o próprio Arnaldo Rocha, mas não falam qual dos personagens é. Mas enfim, sabemos que ele participou ali também daquela comunidade. Mais adiante, outra informação que teríamos seria de que ele teria encarnado no século V, VI, na região dos francos, né, e teria sido um grande pregador, conhecido, inclusive um santo da Igreja Católica, como São Remígio. Essas encarnações a gente está passando mais brevemente, apenas para informá-los, para que a gente chegue nesses referenciais. Mas a gente pode ver que há uma continuidade de compromisso, né? Emmanuel, após aquela trajetória ou aquela guinada, ele tem encarnações muito similares. Ele assumiu efetivamente um compromisso com o cristianismo e, naturalmente, com a sua transformação. Depois, nesse livro, Chico, Diálogos e Recordações, Arnaldo chega a mencionar que ele teria tido uma encarnação ali junto com outros amigos daquele grupamento, na época de Francisco de Assis, que ele teria sido um cardeal, inclusive o cardeal que recebeu Francisco de Assis, cardeal João de São Paulo. E aqui a gente já vai vendo outra grande influência ao longo de toda essa trajetória, que é a influência do apóstolo Paulo na vida de Emmanuel e de Públio Lentulus. A gente vai ver, há um vínculo profundo entre essas duas almas. Mais adiante, o tempo passa, e nós vamos chegar à encarnação que, digamos, foi outra encarnação fundamental, outro ponto de referência realmente para a transformação de Emmanuel, que é a sua encarnação como Manuel da Nóbrega, da qual inclusive deriva o nome Emmanuel, ele que assinava E. Manuel, porque preferia ser chamado de Hermano, porque os indígenas tinham dificuldade de falar padre, então ele colocava Hermano. Então ficava E. Manuel, e daí muitas vezes Emanuel, e daí Emmanuel também aproveitando os próprios significados simbólicos do nome, né? Emmanuel, que vem lá do Evangelho. Mas essa foi, digamos, a outra grande guinada na sua vida e que o marcou profundamente. Inclusive, na próxima encarnação que tem, na condição de Padre Damiano,
ele ficava rememorando ou mantendo vivo aquele sonho de ir à América. Quando nós lemos lá o livro Renúncia, falava ele que tinha um profundo carinho pelas Américas, que gostaria de voltar lá, de conhecer, enfim, ficou vivo, gravado para sempre na sua alma o trabalho que ele teve. E é ele mesmo, juntamente com outro companheiro seu, de muitas experiências, Neio Lúcio, quem vai falar um pouco da importância dessa encarnação. Então eu trouxe algumas das mensagens aqui, mensagens interessantíssimas, mensagens mais particulares e que há algum tempo vêm vindo à tona na forma de obras, mensagens recebidas, por exemplo, no culto do Evangelho na Fazenda Modelo, ali com Rômulo Joviano, toda a família Joviano, Chico, na época que morava em Pedro Leopoldo, toda essa família que é tão cara a esse grupamento de espíritos, né? O próprio Neio Lúcio, que era Arthur Joviano, o pai de Rômulo Joviano, já à época já desencarnado, trazia muitas dessas mensagens com algumas revelações muito interessantes acerca da trajetória desses espíritos e especialmente de Emmanuel. Então, uma dessas mensagens, em que ele, inclusive, Neio Lúcio vai fazer esse ponto de contato entre essas duas encarnações, Públio Lentulus e Manuel da Nóbrega, está no livro Colheita do Bem, no capítulo 17. É uma mensagem que foi recebida em 3 de agosto de 1949. Essa mensagem também está, uma parte dela, no livro Diálogo dos Vivos, capítulo 23. Mas aqui temos a mensagem mais completa. E eu vou ler uma parte dela que acho que traz para nós muitas reflexões ao longo, acerca da jornada desse espírito e do seu compromisso com Cristo. E ele começa dizendo assim, ele vai dizer assim, ó, pelo amor profundo devotado por ele, Emmanuel, né? A inesquecível figura de Paulo, já criando aqui o vínculo entre esses dois personagens, algo que o próprio Emmanuel vai falar também em outra mensagem, trazida dessa vez no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, em que ele nos orienta a ler e meditar sobre as cartas de Paulo. Públio Lentulus diz que chegou a conhecer Paulo quando encarnado. Estava ele na Via Ápia, em Roma, logo após a desencarnação de Lívia. Seu coração estava macerado de sofrimento. De repente, ele estava na liteira, os cavalos disparam, e um cristão que estava num pequeno grupamento de cristãos ao lado da estrada, coloca-se à frente dos cavalos para pará-los. Ele então desce para ver o que está acontecendo e vê o pequeno grupo de cristãos. E vê que tinha um homem que falava para aquele grupo de cristãos. E ele conversa alguns minutos com aquele homem. Esse homem era Paulo, o apóstolo. E Emmanuel diz nessa mensagem que alguns minutos de conversa com Paulo marcaram para sempre o seu coração. Dali por diante inicia esse vínculo entre esses dois espíritos, do qual Emmanuel tem sido para nós o intermediário entre Paulo, Estevão, intermediário entre eles e a esfera terrena, do qual Chico tem sido também o segundo intermediário, né? Então, pelo amor profundo devotado por ele, a inesquecível figura de Paulo, poderá você concluir das razões que levaram o esforçado jesuíta a dar o nome do grande apóstolo à cidade que lhe mereceu especiais cuidados no lançamento, esperando inclusive a data da conversão de Paulo para fundar a cidade de São Paulo. E conta-nos o próprio Chico, quando foi receber o título de cidadão paulistano, num evento que aconteceu lá no Pacaembu, conta-nos que Emmanuel, àquela época, recebeu a visita do próprio Espírito Paulo, que apareceu a ele e diz: funde neste Planalto uma cidade que será edificada sobre os pilares do cristianismo: amor e fé, trabalho e instrução. E assim nasceu essa cidade que hoje temos, desse porte, dessa grandiosidade. Quando ali adentramos, não imaginamos como de uma sementinha, desse coração dedicado, que começou a ser transformada 2000 anos atrás, nasceu essa que é a maior cidade do Hemisfério Sul. Para a gente ter uma ideia da proporção de uma ação e de uma transformação. Mas ele prossegue dizendo, mais adiante na mensagem, amparado pelo apóstolo dos gentios, porque ele diz que Paulo tem ou assumiu para si, no mundo espiritual, essa tarefa de amparar as grandes inteligências afastadas do Cristo.
Ele diz textualmente aqui. Então, o que Paulo vem fazendo há 2000 anos no mundo espiritual? Trazendo novamente para o Cristo as grandes inteligências que dele se afastaram. Uma delas era o senador. Então, amparado pelo apóstolo dos gentios, conseguiu Públio Lentulus transitar nas avenidas obscuras da carne, em existências várias, até encontrar uma posição em que pudesse servir ao Divino Mestre com o valor e com o heroísmo daquela que lhe fora companheira no início da era cristã. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está fazendo uma comparação à vida de entrega e de sacrifício de Manuel da Nóbrega com o próprio martírio de Lívia lá atrás. Então, todas aquelas encarnações em que ele foi mártir cristão ainda não haviam sido encarnações de entrega realmente ao Cristo. Aquele minuto glorioso foi postergado para 1500 anos depois. Nessa encarnação, ele pôde servir a Jesus com o valor e com o heroísmo daquela que havia sido a sua benfeitora e seguia sendo a sua benfeitora. E assim temos em Manuel da Nóbrega, o homem de raciocínio elevado, uma grande inteligência, formado ali nas universidades portuguesas, mas que acabou se frustrando porque veio naquela encarnação com uma gagueira, que o pediu de prosperar, digamos, na carreira das tribunas, algo que ele vinha fazendo há muitos séculos. Então, uma gagueira providencial que o impulsionou a outros caminhos que até então ele não havia percorrido. E ele mesmo vai falar disso numa mensagem que irá nos trazer. Então, e assim temos em Manuel da Nóbrega o homem de raciocínio elevado, entregue a si mesmo em plena selva, onde tudo se achava por fazer. Começar do zero, a base. Noutro tempo, os livros prontos, as tribunas construídas, os direitos de família pré-estabelecidos e o dinheiro fácil, a sociedade constituída e o pedestal do poder para brilhar. Mesmo com todas essas encarnações de trabalho pelo Cristo, ainda existia um apego ou vínculo a essas facilidades. A tribuna, a glória acadêmica, os direitos de família, os recursos monetários, os cargos eclesiásticos. Aqui, porém, eram a improvisação necessária e o deserto. As inibições do corpo deficiente, que lhe apagavam a voz de tribuno, a gagueira, e a insolência dos selvagens, recordando, ele compara aqui as lutas que ele passou, recordando as feras do circo, à frente dos quais devia imolar-se, consumindo as próprias forças, para doar-lhes uma vida nova. Lembrando o esforço dele por se fazer amigo deles, próximo deles. Tanto assim foi que se tornaram tão amigos que quando da invasão dos espanhóis, os índios mesmo é que defenderam os jesuítas, porque tinham neles verdadeiros irmãos e companheiros. Surgiam ainda a devassidão e o crime, a ignorância e a audácia, os perigos e ameaças mil que o hábil político transformado em missionário deveria vencer, exibindo não mais a toga do poder e as armas dos seus guardas pessoais, mas sim o sinal da cruz, sem mais ninguém que não fosse a sua pertinácia nos compromissos assumidos. E de fato, quando nós lemos as biografias de Manuel da Nóbrega, de Anchieta, nós vemos que vida difícil, quantas lutas, quantas dificuldades, eles que lutaram, trabalharam a favor pelos índios, lutando muitas vezes contra os portugueses que queriam muitas vezes explorá-los, as lutas, as tricas políticas, as dificuldades, a perseguição muitas vezes de outras tribos e muitas lutas. Para quem estava acostumado há séculos com o Fausto e as facilidades da vivência na civilização europeia, com grandes dificuldades não eram para esse espírito. E mais adiante ele diz: Nóbrega podia ter vivido isolado no seu tempo, contudo, desde cedo agregaram-se a ele multidões de amigos, exaustos de mando, de poder e de dominação. E a teia dos destinos foi convertendo em trabalho para a coletividade
tudo que era cristalização do eu, e em luz quanto era sombra, em libertação espiritual o que era cárcere físico. Então veja qual que é a caravana que ele foi formando em torno de si. Quais os espíritos que têm com ele entrado nessa jornada, aqueles que já se cansaram das ilusões do mundo, poder, fortuna, facilidades de toda sorte. Da rocha emerge o diamante no curso dos milênios. Também a luz divina fluirá de nós outros um dia, quando a escória estiver abandonada no carvão, que servirá de berço a outros diamantes no curso longo e paciente das eras. Então, aquela rocha vai se convertendo em diamante, a escória retirada dela vai se converter em material para a formação de novos diamantes. Que é a melhor descrição que essa para a transformação e a jornada desse espírito? Quantos outros diamantes não têm podido se fazer graças à inspiração e exemplificação dele? Ele que já se tornou um diamante pela inspiração e exemplificação de outros que já o eram. Lívia, Paulo, por sua vez, Estevão, e assim sucessivamente numa cadeia infinita, na escada de Jacó, que certamente nos levará lá ao topo, a Deus, e na terra, ao Cristo. O serviço do nosso amigo está longe de acabar. Abre aspas. É preciso criar espírito para o gigante, costuma dizer. Olha a frase costumeira de Emmanuel no mundo espiritual. É preciso criar um espírito para o gigante. Que gigante é esse, gente? A nossa nação. Nós precisamos criar um espírito de coletividade, um espírito de fraternidade, de trabalho em equipe, de ética, de valores, para que efetivamente possamos nos alçar à altura do trabalho que nos compete em relação à missão que Jesus nos conferiu. O gigante é a terra em que hoje nos situamos e o espírito é a luz com que devemos continuar erguendo os padrões de fraternidade mais alta e de mais avançado serviço com Jesus no Brasil todo. Prossigamos marchando à frente. Anos e dias correrão. Estejamos certos da brevidade de tudo que se movimenta sobre a terra, para agirmos com segurança e paciência. Para construir é preciso lutar, e para colher é indispensável haver semeado. Então aqui, né, Lúcio nos fala um pouquinho mais dos bastidores dessa jornada e dessa segunda encarnação que foi para ele um marco. E agora ele próprio é quem irá nos falar acerca da importância dessa encarnação para ele mesmo, para o seu espírito, numa mensagem que está no livro Deus Conosco, capítulo 290, intitulada Padre Nóbrega, recebida em 12 de janeiro de 1949, em que ele diz assim: o trabalho de cristianização sob novos aspectos do Brasil não é novidade para nós. Eu havia abandonado o corpo físico em dolorosos compromissos no século XV, na Península, onde nos devotáramos ao crê ou morre, entre aspas. Ele, então, aqui, porventura, está nos dizendo que teve uma outra encarnação na Península Ibérica, por volta do século XV, onde esteve envolvido com o crê ou morre. E aí a gente já sabe depreender o que significa esse crê ou morre. Quando compreendi a grandeza do país que nos acolhe agora. Tinha meu espírito entediado de mandar e querer sem o Cristo. Nós estamos falando de um espírito que já havia morrido martirizado 2 vezes, pelo menos, pelo Cristo. E que mesmo após 15 séculos de trabalho constante pelo Evangelho, de busca de transformação, dizia estar ainda entediado de mandar e querer sem o Cristo. Mostrando-nos que a profundidade da comunhão e da integração com Jesus que temos a construir é muito maior do que possamos imaginar, mas também muito mais compensadora e duradoura do que possamos imaginar. As experiências do dinheiro e da autoridade me haviam deixado a alma em profunda exaustão. Estava cansado.
15 séculos haviam decorrido sem que eu pudesse imolar-me por amor ao Cordeiro Divino, como o fizeram um dia em Roma a companheira do coração. Mas aí fica a pergunta, ele não havia se imolado antes? Mas aí a pergunta é, era efetivamente por amor ao Divino Cordeiro? Ou era com a entrega total e absoluta do seu coração por ele? Quer ele nos dizer que talvez não. Via a floresta perder-se de vista e o patrimônio extenso entregue ao desperdício, exigindo o retorno à humanidade civilizada e entendendo as dificuldades do civícola, relegado à própria sorte nos azares e aventuras da terra dadivosa, que parecia sem fim, aceitei a sotaina de novo e, por Padre Nóbrega, conheci de perto as angústias dos simples e as aflições dos degredados. Aqui é um ponto importante. Há algo que Humberto de Campos vai nos falar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. No Brasil, repetiu-se o sermão da montanha. Como nos diz também Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 13, contando-nos os bastidores daquele sermão, que se destinava sobretudo a quem? Aos simples, aos excluídos, aos degredados. Porque ele próprio, Levi, que escreveu o Sermão do Monte como nenhum outro evangelista fez, Lucas o escreve de maneira muito mais simples, havia naquele dia tido uma experiência com 3 indivíduos que o haviam procurado. Todos eles excluídos, marginalizados, com limitações, e ele os havia escorraçado, dizendo não tinham nada a dar para o Evangelho. Jesus então volta, reconstrói o seu entendimento e diz, nós precisamos buscar esse tipo de solo, Levi, porque esses são o solo, ou esse tipo de coração é o solo mais lavrado pela dor e mais preparado, mais arejado para receber as sementes do Evangelho. E então Jesus profere o sermão das bem-aventuranças, buscando sobretudo esse tipo de coração, que é o que se encontra novamente em solo brasileiro naquele tempo, os simples e os degredados. Um novo sermão da montanha. E ele diz, intentava o sacrifício pessoal para esquecer o fastígio mundano e o desencanto de mim mesmo. Todavia, quis o Senhor que desde então o serviço americano e muito particularmente o serviço ao Brasil não me saísse do coração. Fico para sempre marcado. A tarefa evangelizadora continua. A permuta de nomes não importa. Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã. Desde que reconhecemos a governança e a tutela do Cristo, o nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Vale, acima de tudo, a execução. Quem faz não importa, vale a execução. A bandeira da cruz prossegue por quanto tempo? Não sabemos. Em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. Essa é a característica da nossa nação. Um povo que tem fome do Salvador. Um povo que já não mais se satisfaz apenas com o pão do mundo. Um povo que já busca, como aquele povo simples da multiplicação dos pães, o pão saído das mãos do Divino Mestre. Ainda que nos devorem as possibilidades, quanto nos consumiam as forças orgânicas noutro tempo, sentir-nos-emos felizes de encontrar com Ele e junto dele a paz do Príncipe dos séculos, que nos acena à frente, convocando-nos à era de fraternidade e de paz, talvez em breve por vir. Vosso amigo e servo humilde de sempre. Então aqui ele mesmo é quem nos diz da importância dessa encarnação ao seu coração e como dali por diante ficou intimamente, estreitamente vinculado ao nosso povo, a essa terra e ao trabalho de cristianização que aqui vem se desenvolvendo. Segue ele na sua trajetória evolutiva, agora ainda mais comprometido com Cristo, encarna-se novamente como Padre Damiano no século XVII na Espanha. Depois tem uma encarnação no século XVIII na França, como Jean-Jacques Tourville, um educador que foge da França por conta da Revolução Francesa e vai viver na Espanha. E por fim, a sua última encarnação conhecida aqui no Brasil, como um padre, um sacerdote, que viveu nos séculos XIX e XX no Pará, e que veio a desencarnar no Rio de Janeiro, inclusive, alguns contam, tendo contato com o próprio Bezerra de Menezes. Padre Amaro,
Inclusive, ele fala-nos dessa sua experiência, do processo de desencarnação, no livro Deus Conosco, capítulo 1, na mensagem intitulada Sacerdote Católico que Fui. Então, mais ou menos é essa a trajetória de que temos notícias de Emmanuel. Claro que aqui fizemos uma visão panorâmica, não seria possível abordá-las todas, mas queríamos nos focar nesses 2 pontos de referência, a fim de que imaginemos ou pensemos, cada um de nós, como temos estado. Já tivemos esse encontro com Cristo? Já tivemos essa guinada real em nossa vida? Ou ainda estamos naquela condição da multidão que busca, que espreme Jesus com seus interesses, com as suas buscas por vantagens ou facilidades, ou efetivamente, como ele o fez, já estamos abrindo o nosso coração ao toque transformador do Cristo? A ideia é que fique para cada um de nós a inspiração do poder transformador e estimulador de uma vida. É que fique para nós gravada a ideia da vida de Emmanuel resumida naquela fala de Jesus em Marcos 8,35. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, a encontrará. Creio que poucas frases do Evangelho resumiriam tão bem o que tem sido a jornada desse Espírito, cada vez mais perdendo-se a si mesmo para se encontrar em pleno trabalho com Jesus, aprendendo a servir e nos ensinando também a encontrá-lo, a buscar a Jesus. Que possamos, inspirados no exemplo dele, fazer coro e adentrar definitivamente nessa caravana que tem encontrado essa grande alegria de buscar a Jesus, o pão que ele pode nos dar, a fome que ele pode nos saciar, dessas almas que já se cansaram das ilusões do mundo e que já buscam estar, agora sim, definitivamente, caminhando com ele em direção a um novo tempo. Então, que Jesus nos abençoe a todos e que seja essa trajetória uma inspiração para todos nós. Muita paz. Bom, a primeira, na verdade, é uma pessoa que pediu para repetir a frase do Guimarães Rosa, né? Essa frase de Guimarães é uma frase que está numa de suas cartas a um amigo, diplomata também como ele, e ele diz assim: pessoalmente, penso que chega sempre um momento na vida da gente em que o único dever seja lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Antes tem uma frase ainda, né, que ele complementa: ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver apenas o essencial. Pessoalmente, penso, e ele prossegue. Então, é uma frase que ele traz que, a nosso ver, tem muito a nos ensinar, sobretudo nesses momentos de tempo tão corrido, em que não temos sabido lidar aí com essa interação tempo e eternidade de maneira harmoniosa, né? Então, que busquemos inserir cada dia mais eternidade no nosso tempo. E como fazemos isso? Com amor, né? Colocando amor e presença naquilo que fazemos. Isso é eternidade. Fale-nos um pouco mais sobre para colher é necessário haver semeado. A frase de Neo Lúcio, muito impactante, né? Muito importante, e que de fato, né? Cada vez mais nós vamos percebendo a importância mesmo do agir e do semear, do preparar o solo, né? Porque nós recebemos tanto da vida, nós recebemos do Criador. Tem uma mensagem, inclusive, muito bonita de Emmanuel, que ele vai falar isso. Nós recebemos do Criador o sol de oportunidade, a chuva das bênçãos, nós recebemos o adubo das dificuldades, nós recebemos do Criador tudo o que nós necessitamos para produzir, para gerar os frutos, mas é preciso convir, finaliza ele, que alguém tem que plantar. Ou seja, os recursos já estão todos em nossas mãos. Por meio das circunstâncias, das pessoas que se conjugam à nossa existência, da nossa família, onde ali estão os principais auxiliares da semeadura definitiva do nosso espírito, né? Aqueles que nos instruem na lei divina, não tanto da maneira como muitas vezes esperaríamos, aquelas pessoas outras difíceis de convivência, que são também os nossos melhores instrutores, os nossos melhores professores, as circunstâncias profissionais, a oportunidade de trabalho numa casa espírita, enfim, tudo se conjuga na nossa existência para que tenhamos os elementos, os recursos às mãos para fazer a parte principal que nos compete. Juntar tudo isso, cultivar e investir em tudo isso a fim de que no transcurso do tempo
sementes se tornem frutos. Ou seja, a fim de que tudo aquilo conjugado, misturado, unido, possa dar o resultado lá mais adiante. Porque o fruto é um resultado de todo um esforço. No fruto está materializado não só o que tinha na semente, mas tudo que foi agregado à semente no transcurso dos séculos. Então, nós temos o ideal, um primeiro plano, um primeiro sonho, um primeiro projeto, mas é preciso que o lancemos ao solo da vida, através do nosso esforço, do nosso trabalho, do estudo que nos ensina melhor a cultivar aquelas circunstâncias, a cultivar as oportunidades que a vida nos traz, as pessoas que estão ao nosso lado, como melhor crescer com elas. Quando isso vai sendo cultivado, novas coisas vão se agregando em torno daquela semente. E aquele potencial que antes parecia nada vai ganhando força, vai ganhando corpo. E quando é construído, ou edificado, ou lançado no solo, em harmonia com as leis divinas, vai prosperando. É da lei. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Mas poderíamos também inferir toda planta que Deus plantou por meio de nós, que somos os autores ou os atores no processo da criação, será cultivado e haverá de prosperar. Então, de nada adianta realmente esperar os resultados adiante se agora não temos sabido valorizar as circunstâncias que nos apresentam. Me recordo de uma fala de Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, na segunda parte, 919A, quando ele fala do autoconhecimento. E uma expressão por nós muitas vezes usada e que a gente não reflete muito nela, e às vezes ela acaba refletindo mesmo a nossa postura diante da vida, quando diz assim: o futuro a Deus pertence. E Agostinho diz assim: um dos nossos principais objetivos é desconstruir na vossa cabeça essa ideia de que o futuro a Deus pertence. É claro que Deus sabe, ou Deus, com a sua onisciência, tem todo o entendimento dos desdobramentos de tudo que irá ocorrer. Agora, o futuro pertence a cada um de nós. O futuro pertence às nossas escolhas devidamente sustentadas e mantidas por nós com o exercício da nossa vontade e do nosso esforço. Foi o que também Jesus disse a Emmanuel naquela fala que citei aqui. Jesus diz a ele: olha, circunstâncias existem várias, mas devemos convir que é a obrigação da criatura se esforçar ou usar o poder da vontade e do sentimento para aproximar o seu destino das correntes do bem e do amor. Então, circunstâncias, oportunidades surgirão várias, mas é da nossa escolha, do fruto da nossa vontade, da nossa perseverança, aproximar o nosso destino, construir um destino favorável e harmonioso a partir desse nosso empenho por semear desde já, almejando ou planejando no transcurso dos séculos a colheita, Então, se hoje a colheita não podemos mais mudar, podemos certamente e devemos, quando somos minimamente conscientes, mudar a semeadura. Deixa eu ver aqui mais uma. Por que Emmanuel foi escolhido para orientar Chico Xavier? Você tem notícias sobre isso? Bom, na verdade, acho que os próprios romances, vão nos falar o porquê disso, porque a vida desses dois espíritos, na verdade, se entrelaça há muitos milênios, Emmanuel tem sido pai espiritual desse espírito que nós conhecemos por Chico Xavier há muito tempo, há muitas encarnações. Então é uma relação pai-filho já há muito tempo e por isso ele segue nessa condição de orientador, de auxiliar, de guia da sua tarefa, da sua jornada evolutiva, assim como ele mesmo tem também os seus tutores, os seus orientadores. E como ambos já haviam, desde há muito, se comprometido com o trabalho com Cristo, e especialmente Públio Lentulus com esse trabalho no Brasil, coube a ele essa incumbência de desenvolver o trabalho da semeadura evangélica à luz da doutrina espírita, claro, ou seja, uma nova concepção aqui em solo brasileiro. O próprio Neo Lúcio fala isso, do pioneirismo de Emmanuel na divulgação do Evangelho sob novas bases em solo brasileiro. Então, na verdade, se trata de um programa de muitos séculos, de muito tempo, que vem sendo continuado, E ambos vão se alternando aí, mas Emmanuel segue nessa condição de pai espiritual e tutor dele, atuando na atividade mediúnica do Chico como o maestro de toda uma sinfonia, Emmanuel, então, ele coordenava
digamos, quem que seriam as peças, quem que seriam os agentes em cada frente de trabalho. Então, para falar de uma maneira mais artística, né, do Evangelho, dos bastidores do Evangelho, ele convoca Humberto de Campos, um escritor, um cronista, um jornalista que tem toda essa capacidade discursiva, uma linguagem mais envolvente. Para falar dos aspectos mais científicos e da vida espiritual, ele chama o médico, André Luiz, para levar adiante isso. Se utiliza muito os poetas para trabalhar o sentimento, né, para abrir o nosso sentimento à recepção do Evangelho em nível mais profundo. Então ele era esse tutor, esse coordenador. Às vezes ele até usava, digamos, do seu poder de veto alguns textos, ele modificava, né? O próprio Arnaldo contava isso. Às vezes, por exemplo, instruções psicofônicas, quando o Arnaldo transcrevia, depois ele mandava para o Chico revisar, e aí às vezes o próprio autor da mensagem psicofônica revisava, às vezes o Emmanuel. E em outros autores falavam, não, isso aqui a gente vai tirar, removia. Parnaso de Alentume, por exemplo, se você pega as várias edições, você tem várias mudanças de poemas que saíram, porque Emmanuel solicitou que fossem retirados, porque ele tinha esse extremo zelo com aquilo que ficava escrito, né? Ele mesmo corrigiu seus textos por várias vezes. Com o Chico fazia esse processo de correção dos próprios textos dele, porque ele dizia, aquilo que nós falamos, o vento leva, não, hoje não mais, né? Naquele tempo sim, hoje não mais, né? Então o maior cuidado ainda com o que falamos, porque já fica tudo registrado, mas naquele tempo não tanto. Então o que nós falamos, o vento leva, mas o que está escrito fica para sempre, permanece. Então ele tinha esse extremo cuidado de às vezes corrigir, ajustar, tirar um texto, quando ele achava muito forte ou que fugia um pouco do escopo da obra e tal, ele tinha todo esse cuidado de um verdadeiro coordenador da obra mediúnica do Chico, né? Bom, uma pergunta aqui que não saberei responder, né? Mas será que Emmanuel já está entre nós? Teríamos a condição de uma possível identificação? Olha, do que a gente ouve falar, na verdade, existem duas correntes, né, no movimento. Uma de que ele já está e outra de que ele não está. E então a gente fica sem saber, não temos como acessar fontes, né, saber se realmente ele falou, o que ele falou, quando ele falou, e a gente fica nessa dúvida, mas o que importa efetivamente, esteja onde ele estiver, certamente estará trabalhando ou buscando trabalhar. Vibremos, portanto, por ele e não busquemos, né? Eu me lembro de um caso que aconteceu um tempo atrás, de um possível jovem que apareceu como sendo Emmanuel e já começou toda aquela movimentação, né? Prejudicando a vida do indivíduo, atrapalhando. Deixa ele trabalhar, se tiver que se identificar, será identificado pelas obras, pelo trabalho, e que possamos vibrar para que cumpra bem a sua missão, esteja onde estiver, seja encarnado, seja no mundo espiritual. Sabemos que estará trabalhando e comprometido com Jesus, né? Há alguma indicação de que Emmanuel tenha se apresentado como o Padre Manuel da Nóbrega, ao invés do senador Públio? Ora, como o Padre Manuel da Nóbrega, eu não sei. Eu me recordo apenas que o Chico comenta que na primeira aparição que Emmanuel faz a ele, lá em Pedro Leopoldo, no açude onde ele estava, ele se apresenta como um sacerdote. Por vezes ele se apresentava como um sacerdote. Não sabemos aí se seria o sacerdote Padre Amaro, da sua última encarnação, ou se seria Padre Manuel da Nóbrega. Então, efetivamente, não temos como saber. Falando em tempo, como conviver com as dificuldades dos dias de hoje? Materialismo, egoísmo, orgulho, nosso e dos outros. Olha, creio que a receita segue sendo sempre a mesma, né? Eu me recordo de uma pergunta do Livro dos Espíritos, se não me engano, a questão 942, em que Kardec pergunta assim aos Espíritos: o que pensar dessas pessoas que acham que a felicidade é uma quimera, né? Que é uma ilusão de pessoas otimistas, de pregadores que ficaram falando isso, enfim. E os Espíritos respondem já aquele tempo, né? E hoje, talvez em sentido mais abrangente ainda, eles dizem, realmente existem essas pessoas. E não são poucas. Aquelas pessoas que se desiludiram quanto à possibilidade de alcançar esse estado que conhecemos por felicidade. Mas aí a gente precisa pensar por que dessa desilusão, por que dessa
dessa desconfiança, porque dessa desesperança da possibilidade de fazermos ou de vivermos aqui e agora com a felicidade que não seja possível na nossa condição espiritual. E os Espíritos respondem assim a Kardec: mas essas pessoas procedem como enfermos, aos quais foi dada uma receita, mas que desejariam curar-se sem aplicá-la às próprias vidas. Em outras palavras, eles estão dizendo, existe uma receita, existe uma orientação que não é tão nova, pelo contrário, é bem antiga, mas que a grande maioria de nós intenta encontrar a cura ou os resultados propostos por essa receita sem aplicá-la à vida. E sabemos ser essa receita do Evangelho do Cristo. Então, como é que realmente a gente vai encontrar paz, equilíbrio, harmonia nesse mundo altamente veloz, nesse mundo altamente ainda individualista, se nós formos viver os mesmos padrões que todos têm vivido? Então eu me recordo de outra frase de Krishnamurti que a mim faz muito sentido, sobretudo na contemporaneidade. Não é sinal de saúde estar muito bem adaptado a uma sociedade adoecida. Porque assim, a gente quer o resultado que o Cristo promete, mas a gente vive aqui como todo mundo, né? Vive apegado aos interesses transitórios, o dinheiro é o interesse central da vida, educamos nossos filhos para conquistarem sucesso no mundo e não a glória divina, que muitas vezes é oculta ao mundo. Eu me lembro de outra fala de Paulo: semeamos na carne e não queremos corrupção. Ele diz assim, né? Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Nós semeamos na carne e queremos colher na vida eterna. Então penso que o caminho para a gente viver com essa velocidade, com esse sem número de distrações que o mundo hoje nos oferece para nos desviar do objetivo, é investir nas pequenas coisas do dia a dia, como a sementinha lá do reino. Então começa reservando um tempinho do seu dia, todo dia, para ler uma página edificante. Porque todos os dias a gente faz a higiene do corpo, mas nem sempre a gente faz a higiene da alma. Todos os dias a gente alimenta o corpo, mas às vezes a gente fica um tempão sem alimentar a alma. Como é que você quer estar forte, resistente, resiliente para experienciar as experiências difíceis da vida? Então começa com o pouco. E aos poucos você vai consolidando o muito. Quem é fiel no pouco será no muito. Então começa reservando um tempo diário para estudar, todo dia. Como se aquilo fosse o pão que mantém o seu corpo vivo e atuante, o pão que mantém a sua alma ativa e atuante, forte para lidar com os seus hábitos infelizes, com os seus vícios. Reserva um dia, um tempo todos os dias para meditar, para desconectar um pouco da correria, para entrar em contato com a natureza, para reacostumar-se ou reharmonizar-se com os tempos naturais, com os processos da natureza, do qual nossa sociedade moderna muito urbana se desconectou, porque a gente está inserido nessa sociedade altamente veloz, em que tudo que você pede na internet em 2 dias está na sua casa, um dia está na sua casa, e você transfere isso para as conquistas do espírito. Porque a gente desconectou-se dos tempos naturais. Né? O tempo que o agricultor lá sentia, né? Eu vou plantar a semente da laranja hoje, eu já vou fazer isso pensando que eu vou esperar pelo menos 6 meses, 1 ano, para ter alguma coisa. Tem árvore que é 20, 30 anos, ou mais. Então por que aquelas primeiras comunidades tinham aquilo tão forte neles? Porque eles viviam naquela ambiência da natureza, do contato com o natural, com a natureza, algo que a gente precisa recuperar, né? Seja no jardim da sua casa, seja reservando um tempo para contemplar as estrelas, para entrar em contato com isso. Reserva um tempo, todo dia, isso espera-se, né? Das preces cotidianamente. Isso aos poucos vai fortalecendo a sua alma e a sua vontade, porque a vontade é o motor propulsor de toda a transformação da alma. Com vontade fragilizada não fazemos nada em termos de transformação do espírito, porque só ela é capaz de transformar hábitos. E para transformar e para fortalecer a vontade, existem algumas dicas, digamos. Algumas já demos aqui, esses processos: estudar, meditar, entrar em contato com a natureza. Outro fundamental: trabalho no bem, trabalho constante no bem.
Eu me recordo da fala do apóstolo Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo: para exercer o bem é sempre necessário o uso da vontade. Para não fazer o mal basta a inércia e a negligência. Ou seja, para exercitar o bem, eu tenho que usar a vontade. Então a vontade é exercitada pelo bem. Então a ginástica da vontade, para mantê-la firme, para mantê-la condicionada, para dar condicionamento ao seu espírito, é a prática do bem constante. Porque na prática do bem você vai ter que superar um monte de coisas. Você vai ter que passar todo dia por cima de preguiça, de desânimo, de abatimento. Você vai ter que passar por cima de melindre. Você vai ter que passar por cima de orgulho, se você quiser continuar, né? Se você quiser realmente seguir. Começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se com Cristo, dirá Emmanuel. E é assim mesmo. Então, sem isso, gente, sem essa construção que parte do pequeno para o grande, a gente não vai realmente conseguir manter uma estabilidade na vida aqui. Porque a gente quer já chegar no grande, né? A gente fica nos comparando aos outros, os grandes trabalhadores, e esquece todos os degraus que eles subiram até chegar lá. Quanto tempo Paulo precisou trabalhar ali no tear, no silêncio, na humildade, na meditação, com remorso, lidando com culpa, mas perseverando todo dia, até que ele consolidasse. Então, esse é uma coisa que a gente precisa investir nisso, porque é da lei que quando se investe nisso, se colha. Se colha em abundância. Então, quando a gente começa a fazer o mínimo, a gente já começa a ver algum resultado. E esse resultado vai crescendo exponencialmente. E aí você vai ganhando fortaleza interior para lidar com os embates e choques da vida sem se abalar, sem se desesperar. Não quer dizer que não terá dores e dificuldades, pelo contrário. Elas até se multiplicarão depois, mas você estará mais forte para lidar com elas com mais estabilidade.